Glória a Deus, aleluia, santificado seja o teu nome, Jeová, aleluia. Deus de poder e glória, aleluia. Santo, santo, santo. Se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor. Hoje é noite de agradecermos a Ele por tudo que Ele fez por nós naquela cruz. Mesmo não sendo merecedores, Ele morreu por mim e por você. E hoje nós podemos estar aqui para render a Ele glórias, honra, louvores. Esse hino é bem conhecido. E eu peço para você cantar com a gente, para que nós possamos então entoar a Ele e dizer a Ele o quanto somos gratos. Por mesmo sendo pecadores, Ele ainda nos ama. Mesmo nós não merecendo, Ele ainda nos ama. Aleluias, cante conosco. Aleluias. Como agradecer pelo bem que fizeste a mim, não merecedor, mas provastes seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e que almejo ser, eu agradeço a ti. Declare isso. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver só pra ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber no Calvário, irei me gloriar. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Somente a ti, somente a ti. Seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver só pra ti, tua vontade obedecer. E se o aplauso eu
Somente a ti nós declaramos, Senhor. Somente a ti nós declaramos, Senhor, a tua igreja. A Deus seja a glória pelas bênçãos sempre. Foi pelo sangue, foi pelo sangue. Seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Oh, glória a Deus, Deus seja a glória. Maravilha, hein? Toda honra e toda glória é do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a minha esposa, vim até aqui. A gente aprende todos os dias pela palavra que a gente tem que ser grato a Deus e não pode esquecer de nenhum dos seus benefícios, né? Eu agradeço, né, essa igreja e quero agradecer também as irmãs que trabalham com as crianças. Ontem teve um culto abençoado aqui. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando essa liderança, a regente, dos adolescentes, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, do ciclo de oração. Que Deus abençoe vocês, os músicos da casa do Senhor, a mídia, nossos pastores, evangelistas. Que Deus abençoe grandiosamente. Eu não estou de saída não estou agradecendo porque eu estou esperando Jesus vir buscar a sua igreja, viu? Jesus veio buscar a sua igreja, eu já agradeci. Quando nós chegar lá, dizer, o pastor agradeceu pelo trabalho das crianças. Quero passar para minha esposa para ela fazer os agradecimentos. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Gratidão ao Senhor Jesus, né? Em primeiro lugar. E depois a todos vocês. Fizeram aqui uma festa muito bonita de louvor a Deus, né? Meu aniversário, todo mundo veio aqui, me deu parabéns. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor sempre. Ô, glória! Meus irmãos, deixa eu agradecer também pelo aniversário da princesa aqui. Foi uma coisa boa, viu? Quase que ela levou uma carreta de presente, irmão. Teve coisa que ela nem abriu ainda. Jesus é poderoso, viu? Muito obrigado. Mas deixa eu falar outra coisa. No dia 13 de setembro, vai ter mais bolo para vocês aqui. Vai ter bolo com força. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos ouvir. Vamos ouvir as crianças louvando a Deus. Obrigado, querido. Deus abençoe. Dia 6? Ah, tá.
venceu. Ele é santo, digno é o Cordeiro de Deus. Honra, glória, glória àquele que venceu. Lá, 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 Jesus voltará. Yeah, 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 do céu vai descer. Ele vem pra me buscar, vai levar a quem nele crê. Lá, 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 Jesus voltará. Do céu vai descer. Ele vem pra me buscar, vai levar a quem nele crê. Em ruas de ouro andarei, na cidade que habita o meu rei. O choro não existirá, na mansão onde eu vou morar. E em volta do trono terá milhares de anjos a cantar. Santo, digno é o Cordeiro de Deus. Honra, glória, glória àquele que venceu. É o Cordeiro de Deus. Glória, glória àquele que venceu. Lá, 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 Jesus voltará. Yeah, 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 do céu vai descer. Ele vem pra me buscar, vai levar a quem nele crê. Lá, 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 Jesus voltará. Do céu vai descer. Vem me buscar e vai levar a quem nele crê. Lá, 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 Jesus voltará. Yeah, 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 do céu vai descer. Ele vem pra me buscar, vai levar a quem nele crê. Lá, 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 lá. Aleluias. A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes nessa noite por estar? É momento de relembrarmos a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então é momento de alegria. Neste momento nós vamos estar orando pelas crianças. Quero chamar as crianças aqui na frente. Quero chamar aqui o diácono Natan para estar orando pelas crianças. E logo em seguida também já orando pela oferta. Diácono Natan. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Convido a todos a orar por nossas crianças, que elas estão descendo para estar sendo ministradas pelas nossas irmãs. Vamos orar? Vamos orar também pelos dízimos e ofertas também. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, colocando, Senhor, essas crianças nas Tuas mãos, Senhor. Pedimos uma bênção especial sobre as crianças, uma unção sobrenatural sobre a vida delas, Senhor. Levanta, Senhor, essas crianças, Pai, como um canal de bênção nessa terra. Abençoe as irmãs que irão ministrar a palavra para nossas crianças, Senhor. Reveste elas de graça, de unção, de conhecimento, de sabedoria do alto. Em nome de Jesus Cristo, Pai, usa elas como instrumento em Tuas mãos. Abençoe cada criança, Senhor, que elas cresçam, Senhor, na graça, no conhecimento do Senhor, para que possam, Senhor, quando vinham os ensinamentos do mundo, Pai, as ideologias do mundo, elas possam, Senhor, defender a sua fé, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Deus, cada área dessas crianças, Senhor Deus. Toma em Tuas mãos, Senhor. Usa elas nessa terra, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Queremos também orar, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes da Tua casa nessa noite, Deus, que irão contribuir, Senhor, com alegria para a Tua obra. Abençoe a cada um, Senhor, com uma bênção especial, maravilhosa, Senhor, vinda dos céus. Em nome de Jesus, porventura, Senhor, houver alguém que não tenha condição e quer ofertar, abra as portas, Senhor. Dê condições financeiras para Teu servo que quer ofertar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos em Tuas mãos. Te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero ler aqui um texto em relação ao dízimo de oferta, em 2 Coríntios 9:6, que diz assim:
E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Que o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém, meus irmãos? Contribua nessa noite com alegria para a obra do Senhor. Quero desde já agradecer a rica oportunidade, em nome de Jesus. Pois o que ele morreu por mim, livre estou, pois um dia condenado fui. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda a iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Seja
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou fazer os avisos da semana. Na quarta-feira temos nosso culto, culto da vitória, né? Às quarta-feiras, às 19h30. Na sexta, o nosso culto de ensino. Domingo pela manhã, nossa EBD, às 8h30, a gente também tem um café abençoado. Você que ainda não veio, vem. Não precisa fazer café em casa, acorda, escova o dente e vem. Amém, irmãos? E à noite, temos nosso culto também, o culto da família, às 19h30. Amém? Esperamos por vocês. Vou fazer também um aviso, os visitantes hoje. O irmão Paulo, ele me pega de surpresa. Eu tentei correr, não deu. Vou fazer os visitantes da igreja hoje. Tem bastante. Vou começar aqui pelo filho da irmã Jandira, né? É o André. Dá um sinalzinho ao André. Temos também o jovem Vinícius. Seja bem-vindo. A Francisca, que é a mãe da Ellen, a sogra do meu irmão, seja bem-vinda. Trouxe aqui uma cartinha de recomendação aqui, então ela veio para cá visitar a Ellen, está tudo certinho, viu, irmãos? Ela está em comunhão. Espero que ela fique com a gente. Temos também o presbítero Ranieri. É o pregador da noite, né, pastor? Seja bem-vindo. A esposa Viviane e os seus 2 filhos. Amém? São lá do templo sede, né, pastor? Agora, como que a igreja vai saudar os nossos visitantes? No 3, hein? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje sempre, nós amamos vocês. Visitantes, seja bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai a mão e meu irmão será. Dai a mão, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um raio nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo
Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Vou convidar aqui o pastor Raniel. Pastor Raniel, nós congregamos junto lá na Leste 4, né? Sul 4. Ele está com a sua família. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós esquecemos de apresentar o obreiro da casa do Senhor, pastor Talvari. Mas Jesus não esquece, não. Onde é que está o Talvari? Vai lá. Vamos dar um bem-vindo para ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Nós amamos vocês. Eu dirigi o Taquari, quando um dia chegou o Talvari montado numa moto. E foi uma benção, viu? E dali para cá, nós não largamos um pé um do outro. Somos perto, né, Talvari? Deus lhe abençoe, viu? Muito obrigado pelo apoio. Agora vamos ouvir o servo do Senhor trazer a mensagem da cruz aos nossos corações. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu fico alegre porque quando nós temos essa missão de falar da palavra do Senhor, tenho certeza que todos os obreiros, todos os ministros da palavra do Senhor venham a preocupação ao seu coração do que Deus quer falar com a igreja. E nesse momento, assim que eu entrei nesta casa, eu estou alegre, porque desde que eu entrei aqui, o Senhor já está falando ao nosso coração. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Pastor Cícero, muito obrigado pela confiança. Nossa pastora Ivaneide também, que Deus abençoe. Muito obrigado, pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Nós estávamos ali no Imperial, ali, e Deus nos chamou para uma obra diferente, que é servir ao Senhor, cuidando de pessoas. Nós fomos ali para o Vila das Flores, ficamos ali aproximadamente 2 anos, quase 3 anos, e quando nós estávamos ali, chegou esse casal bênção do céu, e foram nossos pastores ali. Nós, nesse momento, conhecemos ali os pastores que estiveram cuidando de nós como os pastores ali também, e nós agradecemos ao Senhor, porque pouco tempo que nós estivemos juntos, mas o Senhor nos uniu com o mesmo propósito de adoração e louvor ao nome do Senhor. Vamos aproveitar que os irmãos já se encontram de pé. Gostaria de ler a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, a partir do versículo 7. Eu vou lendo, os irmãos podem acompanhar aí para nós irmos ganhando tempo. Diz a palavra do Senhor: chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, pregai, ide, preparai a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei comer convosco esta Páscoa
antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Você pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o culto de Santa Ceia é um culto muito importante para a igreja, para todos nós, porque, embora nós temos o mês que nós viemos à casa do Senhor para louvar ao Senhor todos os dias, mas nesse dia é uma ocasião especial, é uma ocasião que nem todo mundo pode participar. Glórias ao nome do Senhor. Eu digo isso porque você pode conhecer pessoas importantes, pessoas influentes, pessoas que têm muitos bens, pessoas que têm um nome que é conhecido em muitos lugares, mas essa pessoa não tem a oportunidade que você, que é lavado e remido no sangue de Jesus, está tendo nessa noite, de se assentar à mesa do Senhor, aleluia, para participar desse banquete do céu. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós vemos aqui a palavra do Senhor em que nós lemos, nós vemos que o Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos que ele desejava esse momento. E nós vemos que os irmãos conhecem a vida e o ministério de Jesus. E Jesus passou por aldeias, passou por lugares, e você vai ver, e multidão seguia a Jesus, e pessoas seguiam a Jesus, muitas pessoas iam atrás de Jesus, observavam Jesus, recebiam milagre. Jesus, muitas das pessoas que foram até Ele, todos que foram até Ele, foram alcançados. Aqueles que buscaram, encontraram a bênção do Senhor sobre a sua vida. Glórias ao nome do Senhor. Mas um detalhe que o Senhor me chamou a atenção nessa passagem, é que quando foi para ceiar, Ele levou aqueles 12 discípulos, aleluia. Quer dizer que no momento de ceia, é um momento de comunhão, aleluia. É um momento de intimidade, daquele que está próximo ao Senhor. Então você pode glorificar ao nome do Senhor, por você estar aqui nessa noite, porque Ele está aqui juntamente conosco, e Ele está alegre por ver você mais uma vez sentado à mesa. Glórias ao nome do Senhor. E na casa do Senhor, como nós aprendemos, eu, graças a Deus, estou vendo ali a filha do irmão Expedito, que muito tempo congregou com a gente lá no Imperial. Eu era até menorzinho, bem criança. Eu acho que eu era do tamanho do meu filho, eu era bem mais novo. E fico alegre por ver a irmã aqui servindo ao Senhor. E desde pequeno na casa do Senhor. E muitas das vezes você pode estar preocupado com alguma coisa. Mas se tem uma coisa que na casa do Senhor não tem, é lugar vago. Se você está vendo o lugar vago aí, ele não está vazio. Ele está esperando alguém vir ocupar esse lugar, porque o seu lugar já estava preparado antes mesmo de você nascer, aleluia, porque o Senhor Jesus conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa história. Meus irmãos, eu digo isso porque durante muito tempo eu servi ao Senhor como músico, assim como estão esses irmãos aqui. E se vai uma dica para você, fique firme, permaneça na casa do Senhor, porque talvez você ache que
que você está aí e você está escondido. Não, você está guardado pelo Senhor, porque no momento certo Ele vai trazer aquilo que Ele tem para a sua vida. Glórias ao nome do Senhor. Porque o nosso Deus, você pode observar que não é um Deus de desperdício, Ele é um Deus de organização. Então, quando você olha para a palavra do Senhor, nesse momento em que nós vemos aqui, Ele desejando ceiar com os discípulos, você vai observar que não tinha muitas pessoas, tinha alguns escolhidos. E assim como esses discípulos, quando Jesus, como foi louvado aqui, que Ele morreu, foi por nossos pecados que Ele morreu, e nós alcançamos essa graça de podermos estar aqui nessa noite. Foi por o sacrifício de Jesus. E Ele, quando estava na cruz, Ele enxergava cada um de nós, porque nós ainda nem existíamos, mas Ele já contemplava, é necessário eu passar por isso, para que o irmão José, a irmã Maria, o pastor Cícero, a irmã Ivaneide, para que eles tenham uma oportunidade de assentar à mesa do Senhor, aleluia. Por isso é motivo para você valorizar, para você estar alegre, por você estar aqui nessa noite. Talvez possa ser que você esteja preocupado com o amanhã. Meu irmão, o amanhã pertence a Deus. O seu Deus é um Deus de provisão. A palavra que nós lemos aqui fala que Ele ordenou os discípulos que fossem preparar. E da maneira que, aqui a palavra do Senhor diz que da maneira em que Ele ordenou, quando eles foram, já estava tudo de acordo com o que Ele falou. Então, se você tem ouvido algo de Deus, se você tem recebido a voz do Senhor, se ponha à disposição do Senhor, porque quando Ele chama alguém, quando Ele dá uma missão para alguém, quando Ele fala algo para alguém, você não precisa ficar preocupado, você não precisa desesperar, você não precisa tentar articular nada, você não precisa correr atrás de ninguém. Fique no seu lugar, persista no lugar em que Ele te chamou, porque no momento certo Ele vai trazer a provisão para você, aleluia, glórias ao nome do Senhor. E esse momento em que você se encontra é um momento de preparação, é um momento em que Deus está preparando as coisas para a sua vida. Por isso não se desespere, não fique atemorizado, porque eu, como falei para os irmãos, eu era um músico, e um dia o Senhor sabe como Ele faz, eu fui visitar essa mesma igreja que eu fui, pastoreei, e eu estava lá servindo ao Senhor com o meu saxofone, tocando, e a irmã que ministrou num ciclo de oração, no culto da festa do ciclo de oração, ela virou para mim e falou assim: Deus tem um negócio com você, e não é no seu instrumento, é uma missão diferente. Eu sei que o irmão está com o instrumento, mas Deus tem uma missão diferente para você. E eu continuei ali servindo ao Senhor. Passado alguns meses, tudo mudou na minha vida, e o Senhor, numa necessidade da obra, eu fui ali pastorear aquela igreja. E quando eu estava naquela igreja, a minha preocupação era, no primeiro dia que eu fui ali empossado, a preocupação minha era: e agora, Jesus? Como é que vai ser? Quarta-feira eu sou o pastor dessa igreja. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E não foram poucas as vezes que o Senhor me alegrou o meu coração. Porque quando eu pensava que não ia dar, a graça do Senhor me alcançava. A mão do Senhor vinha ao nosso encontro. E talvez as pessoas olham para os irmãos que estão na tribuna, os pastores que aqui estão. E talvez você olhe e fale assim: poxa, eu queria estar ali. Eu queria ser um pastor. Eu queria estar ali servindo. Mas talvez você não sabe que muitas das vezes quem está aqui está precisando de um abraço, está precisando de um conforto, e mesmo assim está servindo. Porque o ministério na casa do Senhor não é
um lugar de glamour. Não, é um lugar de servir, de serviço. Se você quer agradar ao Senhor, sirva ao Senhor, aleluia. Porque antes que você venha fazer qualquer coisa na casa do Senhor, olhe para aquilo que Deus te chamou. Talvez você está querendo algo diferente daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas na sua vida, Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa. Talvez alguém do seu lado está precisando que você interceda, que você faça a obra do Senhor dentro do seu lar, dentro da sua família. E é para isso que Jesus escolheu você, para você sentar nesse lugar em que você está nessa noite, para você fazer parte da mesa do Senhor nessa noite, como nós vamos participar aqui. Mas não é somente participar, você tem que valorizar. E se a partir do momento que você valoriza esta oportunidade, você não quer mais participar sozinho. Você quer que outras pessoas também participem. Você quer que da mesma maneira que você foi alcançado, outras pessoas também alcancem a mesma graça. E nós vemos isso na palavra do Senhor aqui, quando nós lemos esta palavra, em que fala dessa oportunidade, desse momento em que Jesus ceou com os seus discípulos. Nós vemos que sempre na obra do Senhor há lugar para aqueles que querem trabalhar. Talvez as pessoas imaginem um lugar de trabalho, um lugar como esse, na frente de um holofote, na frente de algum grupo. Mas meu irmão, minha irmã, tem um chamado para a sua vida que talvez muitas pessoas não valorizem, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Se Ele chamou você para interceder, interceda. Se Ele chamou você para louvar, louve. Se Ele chamou você para visitar pessoas, visite. Se Ele chamou você para abraçar pessoas, abrace. Se Ele chamou você para ir a algum lugar determinado, fazer algo por alguém, faça. Porque Ele precisa de alguém que esteja disposto. Você vê que a todo tempo o Senhor Jesus, quando Ele esteve nessa terra, os seus discípulos a todo tempo recebiam ordem e faziam aquilo que era proposto. Então, para nós sermos e termos essa oportunidade, não é somente nós virmos, se assentarmos, nos alegrarmos, louvarmos e recebermos do Senhor. Não, nós precisamos ter a disposição de estar fazendo a vontade de Deus. E à medida que nós colocamos à disposição, você pode muitas das vezes encontrar barreira, encontrar dificuldade, mas o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que te selecionou, é o mesmo Deus que está preparando para você. É o mesmo Deus que está cuidando, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de ontem, hoje e de amanhã. Por isso, você pode confiar, você pode ter certeza que essa palavra, ela é fiel e ela é verdadeira na sua vida, glórias ao nome do Senhor. Porque pode passar muito tempo, talvez, que você tenha recebido uma palavra do Senhor, que você tenha recebido algo da parte do Senhor, e talvez você já está cansado, você já está aí sentado, mas faz tanto tempo, mas isso não aconteceu ainda. Meus irmãos, eu falo isso porque eu cresci na casa do Senhor, desde pequeno. Em algum momento da minha vida, jovem, já adolescente, passando para jovem, eu estava já grandinho. E um dia eu pensei assim, eu não vou mais ficar na igreja. Eu acho que está meio cansativo. Nesse tempo eu era da música, adolescente. E eu falei assim, eu acho que eu vou parar. Eu vou num culto. Então, se você está desanimado, venha para a casa do Senhor. Se você está fraco, venha para a casa do Senhor. Porque talvez aqui você fique preocupado
mas aqui pode ter certeza que na hora que você entrar, o Pai está aqui, e Ele conhece você, e Ele vai trazer uma palavra ao seu coração. E naquele dia, era um sábado, eu fui numa congregação, nem era a minha congregação, para você ver que quando o cristão tenta até fugir, não consegue, porque o Deus que nos escolheu, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que você está passando e o que você precisa nessa noite. Naquela noite eu fui numa congregação com a intenção de que eu estaria participando daquele culto e depois eu não ia mais participar. E aí eu fui para aquela congregação, chegando lá, fiquei no culto, no último banco da igreja. Fiquei sentado quieto, me apresentaram, meu tio congregava, uma congregação pequena, e fiquei lá. Passou o culto uma benção, e eu com aquele propósito, eu vou ficar quieto, vou sair. E quando foi no final do culto, terminou o culto, acabou o culto, e eu estava no canto da parede. Quando eu fui sair, o irmão que passou o culto inteiro do meu lado, não falou nada, glorificou, serviu, louvou a Deus no culto. Ele virou para mim e falou assim: não saia de onde você está, porque aonde que você está é que a tua bênção vai chegar. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então, se você está desanimado, se você está abatido, se você está pensando em parar, a palavra de Deus para você nessa noite é: persevera, participe mais uma vez desse banquete, renove as suas forças, como a águia, recobre as suas forças nessa noite, agradeça a Deus, seja grato por esse momento e continue caminhando mais um pouco, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. E depois de eu ouvir aquela palavra, criado na igreja, não podia desobedecer. Falei: tá bom, Jesus, eu entendi, vou voltar para o meu lugar e vou ficar quietinho lá naquele lugar. Voltei para a minha igreja e só comentei isso depois de muitos anos, depois dando testemunho do que Deus fez na minha vida. Voltei, continuei trabalhando ali. E ali, quando saí, já foi para auxiliar na casa do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não desanime, não deixe que as lutas, que as preocupações, que as tribulações do dia, você vai participar nessa ceia, nessa noite, esse culto tão gostoso, aonde nós estávamos louvando, e o Espírito Santo de Deus visitando o nosso coração. Você está ouvindo a palavra do Senhor, você está sendo mais uma vez fortalecido pelo Espírito Santo do Senhor, aleluia. Você está nesse ambiente alegre, nesse ambiente onde o Espírito do Senhor, a presença do Senhor, ela é real nesta casa, nessa noite. Aleluia. E você está nesse ambiente, mas amanhã você vai sair, você vai trabalhar e você vai ter dificuldade. Mas o mesmo Deus, aleluia, que está nessa casa aqui falando com você no seu coração, é o mesmo Deus que vai estar lá te dando vitória. Então glorifica, agradeça, tenha fé, porque o seu Deus não é um Deus que está no mural, que está num quadro, que está numa parede. Não, a palavra do Senhor diz: eis que eu estou convosco todos os dias, aleluia. Então, quando você sair amanhã para trabalhar, lembre, o teu Deus continua de pé. Quando você estiver na tua faculdade, o seu Deus continua de pé. Quando você estiver retornando, a mão do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. Não desanime, não desespera, continua confiando, porque por mais muitas vezes que eu ministrei a palavra do Senhor naquela congregação, ali eu procurava os textos bíblicos, fazia como eu fiz, anotação aqui para não me perder no raciocínio, mas muitas das vezes eu encontrava sempre um versículo dizendo: persevera, vai até o fim. Aquele que continuar, esse é o que é o vencedor. Por isso, não olhe para aquele que já está lá na frente, correndo talvez com um pouco mais de fôlego, mas continue a caminhar, continue caminhando, continue perseverando. Não abra mão daquilo que Deus te entregou, aleluia. Porque se tem uma coisa que o inimigo tenta fazer conosco, é tirar a visão nossa daquilo que Deus nos deu. E quando nós perdemos isso, nós começamos
a não ser grato, a não olhar o momento em que nós estamos aqui. O momento especial que você está aqui. Quantas pessoas já provaram desse momento e já não tem forças mais para vir para a casa do Senhor? Quantas pessoas você conhece que estão distantes, mas que nessa noite você seja fortalecido pelo Espírito Santo do Senhor, para que você possa mais um mês se assentar à mesa do Senhor e com gratidão dizer: obrigado, Senhor, pelo teu gesto na cruz. Obrigado, Senhor, porque o pecador era eu é que era para ter padecido, mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, me alcançou. O Senhor, pela tua infinita misericórdia, me deu a oportunidade de estar nesse lugar maravilhoso. Por quê? Porque muitas das vezes você ouve por aí algumas pessoas pregando: é bênção, é vitória. Sim, é bênção, é vitória, é glória, mas tem a dificuldade. Mas no momento da dificuldade, aonde você estiver, você pode dobrar o seu joelho. Pode ser que você esteja sozinho na sua casa, passando por dificuldade, desesperado com alguma situação, mas o Deus que você serve, o Deus que te chamou, o Deus que morreu na cruz por você, é o mesmo Deus de provisão, que sabe a necessidade, que sabe a dificuldade. Ele cura, Ele liberta, Ele salva e Ele leva para o céu. Assim como nossos irmãos louvou aqui, João viu a cidade santa. Você está alegre, você está contente por louvar e ouvir esse louvor, mas eu tenho uma notícia para você: além de João ter visto e você se alegrar, você vai poder morar nessa cidade, aleluia, porque o Deus que você serve, foi para isso que Ele morreu, para que você pudesse ter o direito de herdar a vida eterna. Glórias ao nome do Senhor. Por isso é motivo para você estar alegre nessa noite, para você regozijar o seu coração, porque para o mundo, eu lembro até hoje, meu avô falava na onde que ele morava, no Rio de Janeiro. Hoje é muito comum, como tem vários segmentos de igreja, hoje parece que está até na moda ser cristão. Na época do meu avô, ele falava assim que ele era conhecido como os Bíblia, os doidos. Hoje está na moda. Mas, meu irmão, por mais que está na moda, aquele que serve ao Senhor verdadeiramente ainda continua sendo conhecido como diferente, aleluia. Porque aquele que é separado, aquele que é ungido, aquele que é separado pelo Senhor, ele não é como os outros, ele não é uma pessoa comum, porque muitas das vezes ele está num lugar e a presença do Senhor toca o coração dele, e muitas das vezes você vai ser levado a fazer algo que você normalmente, por você sozinho, você não faria, mas é o Espírito do Senhor, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Muitas das vezes vai vir pessoas conversar com você, porque olhou para você e percebeu algo diferente. É a unção, é o Espírito Santo do Senhor que está sobre a sua vida. Por isso, meu irmão, continue aonde você está, trabalhando na obra. Se você trabalha numa empresa, continue fazendo da maneira que o Senhor nos ordenou. Porque para você se assentar nessa mesa, como nós lemos aqui nessa noite, não é de qualquer maneira. Muitos lugares já não valorizam mais. Muitos lugares já não têm mais a essência. Mas a palavra do Senhor, aqui nesse mesmo capítulo, vai falar que quando Jesus fala a respeito de trair Ele, os próprios discípulos, assim como diz no livro de Coríntios, a passagem que nós costumamos ler, passagem conhecida, vai dizer que eles ficaram preocupados. Senhor, sou eu? Será que sou eu? E assim como diz a palavra do Senhor, examine-se cada um a si mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos continuar mantendo as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Vamos continuar sendo íntegro.
vamos continuar sendo puro. Por mais que possa parecer loucura, continue servindo a Deus com fidelidade. Não negocie a palavra. Não negocie o seu chamado. Não negocie o seu ministério. Não negocie a sua família. Permaneça naquilo que a palavra de Deus diz. O que é errado continua sendo errado. Quem quer, quem não queira, a palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira. Aquilo que está escrito nessa palavra é o nosso guia, é o nosso mandamento, aleluia. Pode ser que em algum lugar a coisa já esteja diferente, já esteja muito mais avançado, mas, meu irmão, a palavra do Senhor é o seu guia. Porque naquele dia, a palavra do Senhor nos diz que haverá grandes e pequenos. Aleluia. Grandes e pequenos vão ter que se apresentar. Não interessa qual o nome, qual a posição, qual o cargo que ocupou. Todos estarão lá. Glórias ao nome do Senhor. E a melhor parte vai ser para aqueles que, por algum motivo, foram taxados como louco, foram taxados como pessoa que não se enquadrou no modelo, foi pessoa que não andou como as pessoas gostariam. Porque para servir a Deus, muitas das vezes, você vai ser diferente, você vai ser isolado, você vai ser deixado de lado, mas prefira a companhia do Espírito Santo de Deus, prefira continuar sendo isolado, prefira continuar talvez não tendo muitos amigos frequentando a sua casa, aleluia, mas quando você entrar no seu lar, a presença de Deus é real no seu lar, a presença de Deus é real na sua casa, aleluia, porque para Deus não basta nós parecermos. A palavra de Deus fala que Ele sonda o nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, vamos perseverar nessa palavra. Valorize esse momento. Valorize esse local que você está nessa noite. Aleluia. Muitas pessoas já não têm mais força para caminhar. Mas nós que estamos aqui, podemos mais uma vez clamar ao Senhor pela misericórdia que Ele tem deixado sobre a nossa vida. E que nós possamos perseverar, orando uns pelos outros, dando a mão uns para com os outros, aleluia. E cumprindo o seu chamado da maneira que Deus te colocou no seu coração. E com certeza, você vai alcançar a cidade celestial, aleluia. Porque não adianta nada você ficar bonito aqui nessa terra. Porque nessa terra, por mais que você possa fazer, é passageiro. Por mais que você possa fazer, por mais procedimentos que você possa fazer, é passageiro. E um dia, nós fecharemos o nosso olho nessa terra. E nós abriremos na eternidade. Glórias ao nome do Senhor. Porque é isso que essa palavra diz. Então vamos cuidar da nossa vestimenta, da nossa casa, do seu coração. Continue ministrando na sua família os princípios da palavra do Senhor. Não deixe que o modernismo venha interferir dentro do seu lar. Porque o seu lar é uma extensão da casa do Senhor. Porque lá em Gênesis, glórias ao nome do Senhor, primeiro Deus instituiu a família. Então, o culto nosso começa em casa. Na nossa casa já é um local de adoração ao Senhor. Então, continue fazendo a obra do Senhor. Continue perseverando. Continue atento àquilo que a palavra do Senhor tem falado. E você, com certeza, verá e colherá os frutos da obediência à palavra ao Senhor. Que Deus possa continuar falando no coração de cada um dos irmãos. E que nós possamos continuar caminhando na presença do Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.
fico muito alegre por ver o pastor Cícero e a pastora Ivaneide nessa casa tão grande, porque nós que congregamos lá para o lado da Zona Sul, nós não conhecemos. Eu mesmo vim conhecer essa congregação através do pastor Cícero. Então, quando nós orarmos, lembrarmos um dos outros, porque pode ser que nós não nos vejamos mais, mas queira Deus que nós nos encontremos na glória, para naquele grande dia se assentarmos à mesa do Senhor, com o nosso próprio Senhor juntamente conosco. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Maravilha, estenda as mãos para cá. Diga, pastor Raniele, Deus lhe abençoe, o Senhor e a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos celebrar agora a Santa Ceia. Quero convidar aqui o pastor Paulo. Pastor Paulo, passa para frente. Glória a Jesus. Convido a igreja para se colocar de pé em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão esses elementos, meu Deus, que representa, Pai, o teu corpo e o teu sangue, Senhor, que foi moído e derramado ali na cruz do Calvário. Pai, agora nós vamos relembrar a tua morte na cruz do Calvário. Abençoa toda a tua igreja, Senhor, que vai participar neste momento. Renova as suas forças, nos renova nesta noite, Pai. A partir de agora nós estamos, Senhor, relembrando a tua morte na cruz do Calvário, onde o Senhor derramou o seu sangue por toda a humanidade. Pai, abençoa nesta noite cada um dos teus filhos que vão participar, que ao participar, Senhor, nós possamos ser renovados, transformados, Senhor, para um dia estarmos contigo lá na glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Pode servir os outros. Glória a Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome de Jesus. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus mais uma vez.
e vamos celebrar esse momento tão glorioso. Pega o seu cálice, a palavra de Deus nos relata, nos ensina, no mesmo capítulo 11, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmão, nós não podemos se afastar desse Deus Todo-Poderoso. Quando você se examina e não toma a Santa Ceia, você está se afastando do Senhor. Mas quando você se examina, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma. Não é para se examinar e esperar mais 30 dias. Se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou esperar para todos pegar, para a gente participar. Aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus. Oh Espírito de Deus. Aleluia. 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 Oh glória. Maravilha, Jesus. Oh Espírito de Deus. Glória seja dado o nome do Rei. Louvado seja o nome de Jesus. Pela beleza da sua santidade. Oh glória. Aleluia. Maravilha, Jesus. Santo e eterno Deus. Aleluia. Oh glória. Com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Oh, aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, glória. A palavra de Deus diz assim, ó. Apóstolo Paulo ensinando a sua igreja. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Faça isso todas as vezes em memória de mim. Participamos juntos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, oh glória, obrigado Jesus, gratidão ao Senhor pela morte de cruz, oh glória. Meus irmãos, se encontra em nossas mãos o cálice, aleluia. Esse cálice é a nossa comunhão aqui na terra. Nós estamos ensaiando para quando chegar no céu, aleluia, esteja tudo perfeito, tudo no seu lugar. E nesta noite eu convido você para trocar o seu cálice com o seu irmão. Demonstre a sua comunhão. Mostre para o inimigo que você é vitorioso. Aleluia. Troque com o seu irmão dizendo, é um prazer. Aleluia. Não fique bicudo com o seu irmão. Irmão, vamos bombardear o inferno e pôr ao céu. Aleluia. Troque com seu irmão em nome de Jesus. Maravilha. Que Deus abençoe vocês.
É a neve, esse sangue purificador. Vamos participar junto? Depois desse ato também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beber em memória de mim, disse-lhe Jesus. Participamos junto para a glória de Deus. Oh, aleluia! Maravilhoso e eterno Deus. Obrigado, Jesus, por mais essa comunhão tão gloriosa com a tua igreja. Muito obrigado, Jesus, pelo pão e o vinho. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Muito obrigado, Deus, pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco mais uma vez. É um pedido que eu faço a Deus e agradeço ao Senhor no nome de Jesus. Amém. E a igreja pode sentar adorando a Deus. Oh, maravilha! Exaltado é Aleluia! pra sempre adorado é pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre, ele vive, ele reina. Exaltado é pra sempre adorado é pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, glória! Coisa boa, hein? Coisa boa você ter, eu ter a minha vida nas mãos de Deus. Vamos colocar de pé, vamos? Eu quero convidar todos os irmãos que completaram o ano de vida esse mês. Vem até aqui à frente, para nós fazer uma oração. Aproveitar esse momento de festa, de comunhão. Quem completou ano de vida, vem aqui à frente. Quem completou ano de casado, também vem aqui na frente. Glória a Jesus. Para nós fazer uma oração pelas vidas de cada um dos irmãos. Eu sei que isso. Pode subir aqui, filha. Pronto. Coisa boa. Tem mais gente? Pode subir. Sandra. Completou ano de vida, só você que sabe, porque eu não sei, filho. Vai fazer. Glória a Deus. Glória a Jesus. No tempo das antigas aí, lá na minha terra, lá pro lado do pé da serra, o cabra só ia registrar, pastor Paulo, quando ele já estava grandinho, sabe? Aí os caras tinham pressa para vir para São Paulo, o caboclo tinha 14, já botava 20. Porque já vinha direto para cá. Tal. Glória a Jesus. Maravilha. Quem completou, venha para cá, que a bênção é grande, viu? Essa igreja tudo orando por nós, é coisa boa, viu? Eu já estou quase ficando já na lista já, que só falta um mês. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se não tiver bolo aqui, vai ter no céu festa grande. Ô, glória! Maravilha. Vamos orar por essas vidas que aqui estão. Vamos orar. Para que Deus possa continuar. Meus pastores, chegue para cá. A festa vai ser grande mesmo aqui. Em nome de Jesus.
Aleluia. Vamos orar por essas vidas aí. Vamos orar. Estenda as suas mãos. Soberano e eterno Deus. É no nome de Jesus que está aqui essas vidas. Pai querido, completaram mais um ano de vida na tua presença. Assim, papai querido, abençoa grandiosamente cada uma dessas vidas. Abençoa seus familiares, seus esposos, filhos, netos, a sua vida material, espiritual, sentimental, a vida conjugal, que seja abençoada. Papai querido, está aqui os homens de Deus, o ministro da tua palavra, com as suas mãos estendidas, juntamente com essa igreja querida, para abençoar todas essas vidas que aqui estão. Pai querido, em nome de Jesus, aumenta os anos de vida na terra em paz, com saúde e felicidade, para a glória de Deus. Amém. E as palmas louvam o nome de Jesus. Ô, glória! Parabéns, 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 querida. Parabéns, meu amor. Parabéns, parabéns. Muito obrigado pelo apoio. Parabéns, chefe. Parabéns, parabéns. Ô, glória. Bom mês que vem, nós comemos por todo mundo. A festa é grande. Parabéns, Paulo. Amém, igreja. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Oremos, Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado nesta noite por esse momento, Senhor, tão especial, de relembrarmos a Tua morte na cruz do Calvário, pela Tua palavra que foi pregada, pela Tua igreja, que o Senhor conceda uma semana abençoada a cada um deles que estiveram aqui e representando as suas famílias, Pai, que a semana deles seja abençoada, que as conquistas que eles estão precisando, eles possam começar a receber essa semana, que o Senhor possa abrir as portas que estão fechadas, que o Senhor possa curar as enfermidades, que o Senhor possa abençoar na área sentimental, também na área conjugal, todos eles nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Digamos todos juntos. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Sal da terra. Luz do mundo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.